vou diretamente ao assunto, porque eu estou aqui como representante do Conselho, da secção local da Alemanha, do Conselho das Comunidades Portuguesas, e é claro, faço parte do GRI, faço parte da Lusão Asiática em Hamburgo, portanto, criei um grupo, portanto, um movimento associativo, melhor me dizendo, eu conheço um pouquinho do movimento associativo, criámos um círculo cultural luso-alemão em Cuxhaven, que este ano comemora o seu 25º aniversário e que, por assim dizer, é o parceiro com o governo português no tal projeto de cooperação entre a cidade de Cuxhaven e a cidade de Ilha, neste caso. Portanto, vou agora focar-me naquilo que eu acho que é importante e que é a perspectiva do Conselho das Comunidades para portanto, no movimento associativo. Vamos lá ver, eu vou, para que eu não me esqueça de nada, eu vou ter aqui a coisa. Portanto, antes de mais, é importante saber que o Conselho das Comunidades, que comemora agora 40 anos de existência, teve sempre, na sua análise daquilo que é as comunidades portuguesas, teve sempre vários pontos que em princípio se agarrou, que é uma parte do ensino, outra parte do associativismo e, vamos dizer assim, portanto, os movimentos migratórios, essas coisas. Portanto, o movimento associativo é uma coisa que sempre acompanhou o Conselho das Comunidades. Portanto, ele vê no movimento associativo, na verdade, a Portugalidade que nós deveremos ter, portanto, no estrangeiro, fora de Portugal, e, por outro lado, também a união das nossas comunidades, independentemente das diversas tendências políticas ou isso. Agora, no último relatório do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, há um passo que diz respeito ao associativismo. Nós sabemos que, portanto, já aqui foi falado, o associativismo está em crise. O associativismo clássico, para todos os efeitos, o associativismo mais moderno, portanto, digamos aqui neste caso representado pela ASPA, é um associativismo que provavelmente será o associativismo do futuro. Eu digo provavelmente porque também já foi aqui focado que a digitalização é algo de importante para as classes, portanto para o grupo etário mais novo, mas não forçosamente para todos. Uma grande parte do movimento associativo, digamos assim, quase que tem medo de pegar no computador, portanto não é em vão que muitos nem sequer apresentam projetos ou essas coisas, porque para eles é uma situação muito complicada. Pronto. Um dos outros problemas que nós já vimos e que também foi focado já aqui numa intervenção que fez o GRI, é o escalão etário. O escalão etário do associativismo é extremamente importante. Nós temos, infelizmente, no associativismo clássico houve algo que não, digamos assim, que fez com que talvez uma parte dos próprios problemas que nós hoje temos, que eles hoje existam, que é não ter passado o testemunho às camadas mais jovens. Infelizmente foi um erro, é um erro que agora é talvez difícil de, digamos assim, de voltar a trazer a camada mais jovem às associações, porque os interesses dos menos jovens são uns, os interesses dos mais jovens são outros. E muitas vezes a malta mais velha não quer dar o braço a torcer de que aquilo que os mais jovens querem, nós, entre aspas, os mais velhos, não percebemos. Portanto, há bocado, quando a senhora Secretária de Estado falou, eu fiz um comentário que fui logo controlado ali pelo Fernando, que é, nós muitas vezes no Conselho das Comunidades, nós falamos em políticas
para a imigração, no que respeita a políticas linguísticas, políticas de educação, mas outras também políticas viradas para o associativismo. Quer dizer, como eu estou aqui a representar um Conselho das Comunidades que neste momento tem 63 elementos e aqui na Alemanha tem 4, portanto eu vou dizer, eu acho que nós podemos apontar muitas coisas, muitas vezes os dedos ao Estado, mas como aqui já foi dito, eu acho que é importante, o Estado não se deve intrometer no movimento associativo, isso é uma realidade, mas eu acho que o Estado deve, ou o Governo, neste caso, deve criar condições para que, por exemplo, nós sabemos que não havendo jovens, que haja cursos ministrados, por exemplo, na embaixada, nos consulados, para jovens, para formação de dirigentes associativos, jovens e menos jovens, não comparado com aquilo que até agora tem sido feito, foi feito há uns anos atrás por um outro secretário de Estado que, digamos assim, foi uma coisa que foram cursos de dirigentes associativos que não levaram a sítio nenhum, não melhoraram o movimento associativo. Aquilo que nós temos necessidade é formação de jovens ou de dirigentes associativos nos países de acolhimento, nos países onde essas associações existem, ministradas provavelmente através da embaixada ou dos consulados, nada de viagens de férias, e explicar como é que funciona, para já, uma estrutura de uma associação. Um dos grandes problemas com que as associações aqui se debateram há uns anos atrás e que se continuam a debater é como é que eu, com a minha associação, qual é o relacionamento que eu tenho com as finanças aqui na Alemanha. Problema. Houve muitas associações, porque tinham um café, tinham um bar, tinham um restaurante, que não perceberam que tinham que terem, digamos assim, tinham que estar em regime de parceria com as finanças. Depois, claro, vieram as finanças, caíram sobre eles e é evidente que muitas dessas associações tiveram que fechar, porque foram altamente penalizadas e, claro, tiveram que abrir falência. Mas pronto, mas isso são, portanto, uma recomendação. Pensarem num curso de formação nos países de acolhimento para jovens ou todos aqueles que se queiram inscrever e que façam parte do movimento associativo, para que criar não só redes entre eles, mas também terem ideias daquilo que na verdade é o movimento associativo. Porque eu acho que muita gente vê só no movimento associativo o trabalho que tem que se ter na cozinha, no bar e todas essas coisas, mas o movimento associativo é um pouquinho mais do que isso. Portanto, vamos lá ver, para que eu não me esqueça de nada. Agora vou ler, que é para evitar coisas. Considerando que a valorização do associativismo entre as comunidades, designadamente por meio do regime de apoios financeiros, aprovado em 2017, é um dos pilares do Orçamento de Estado e que em 2020 distribuiu 627 mil euros, a experiência fez o CCP identificar que a atribuição de apoios pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares não é a solução total para os graves problemas experimentados por muitas associações, nomeadamente para aquelas que são dirigidas por pessoas que não dispõem de competências técnicas para preencher os formulários requisitados, excluindo-se mais uma vez quem tem um perfil menos desfavorecido. Isso aqui já foi falado, portanto, felizmente, esta coisa eu estou a ler, que é uma coisa geral, felizmente nós aqui na Alemanha temos, tanto a nível consular como a nível da embaixada, temos pessoas que na verdade ajudam, pedem quase por amor de Deus, como a Fernanda há bocado fez, pedem quase por amor de Deus para que nós apresentemos projetos. Porque muitas vezes cai-se aqui, nós portugueses gostamos muito de ser do bota abaixo, e não foi em vão que o Manuel há bocado fez o comentário que fez. Houve associações que receberam ajudas, mas vieram logo os velhos do Restelo
dizer que esse dinheiro deveria ser aplicado era nas associações que não tinham possibilidades e que estavam com dificuldades económicas e essas coisas todas. Portanto, essas pessoas atiram uma pedra ao ar e depois quem quiser que apanhe a bola, na verdade nem sequer sabem do que é que estão a falar. Portanto, é bom que também todos aqueles que nos estão a ouvir saibam que nem toda a gente na internet age por bem. Gostam de pôr abaixo e depois levantam-se e pavoneiam-se como sendo os defensores e os redentores da nossa comunidade. Agora, a senhora Secretária de Estado já avançou com dois pontos bastante importantes, mas para todos os efeitos o CCP recomenda uma necessária, urgente revisão a partir das seguintes propostas. Alterar o prazo de apresentação das candidaturas, antecipando para setembro e vigente até outubro do ano anterior ao da programação, de modo a ser reconhecido até 31 de dezembro. A entrega dos subsídios, somente a partir do mês de maio e junho, prejudica os projetos, mas isso aqui já foi falado, portanto, isto aqui se for tido em conta pelo próximo governo ou havendo uma alteração à lei, portanto, acho que já não é um tema. Retirar a eliminação preliminar por ausência de documentos, antes, porém, que seja concedido um prazo a partir da notificação pessoal do responsável pelo projeto. Isso aqui também já foi falado, esperemos que, então, a lei seja alterada desse modo. Modificar o credenciamento das associações, requisito preliminar para a habilitação dos apoios, para que seja feito junto ao consulado da área onde está sediada a associação, de modo que sejam consideradas as leis e procedimentos do país onde se encontra. Após estar credenciada junto ao consulado, caberá ao posto a informar a Direção-Geral dos Assuntos Consulares, que consolidará e publicará a listagem a nível mundial. Que a Comissão de Avaliação dos Projetos, agora, tenha alguém indigitado pelo CCP. Cria mais transparência, portanto, é algo que neste projeto, portanto a aceitação dos projetos, dá uma mais transparência e eu acho que, em princípio, vira-se para as comunidades que quem avalia estes projetos não tem nada a esconder. Porque costuma ser um bocadinho diferente, nós lendo a lista, pergunta-se muitas vezes porque é que aquela associação recebeu este dinheiro, porque é que aquela recebeu aquele, será que há algum interesse ou se é uma coisa qualquer. A ASPA foi extremamente, pronto, se agora perdoa que eu te diga, mas, por exemplo, a ASPA, houve muitas pessoas aqui na Alemanha que não perceberam por que motivo é que a ASPA recebeu mais de metade dos valores que vieram para a Alemanha. Esqueceram-se essas pessoas que estavam a falar de que eles apresentaram projetos que tinham interesse para o nosso país e são, pronto, em princípio, vamos dizer assim, vocês representam o associativismo do futuro. Já disse isto em 2013 e volto a dizer isto agora outra vez. Portanto, e depois, era bom que o governo português, neste caso a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e o próprio governo, pensassem numa margem financeira para apoiar associações que, por motivos da pandemia, estão em dificuldades. Portanto, não sei se isso é possível, não sei se isso legalmente se pode fazer, mas pelo menos fica a ideia de que seria bom para o governo português e seria até uma mais-valia, seria o reconhecimento também dos problemas que em Portugal existem também nas associações, porque tive a possibilidade de contactar algumas quando estive agora em Portugal, também os mesmos problemas que os nossos aqui. Portanto, não queremos mais do que aquilo que é dado para os portugueses, mas queremos, não me ponha nervoso, já é a segunda vez que você olha para o relógio. Mas é o nosso problema, não é o seu. Então, claro, não queremos mais do que aquilo que, portanto, o Estado português está disposto a dar àqueles que estão em Portugal. Portanto, agora, interessante também é a criação, por exemplo, há um projeto de incentivo fiscal, neste caso, por exemplo, a empresas em Portugal que podem apoiar o movimento associativo no estrangeiro. Seria uma coisa interessante, porque nós não estamos muito habituados ao mecenato em Portugal. Portanto, como dizer, se ofereces dinheiro para uma coisa, estás à espera que teres algum incentivo fiscal. Vamos dizer, o mecenato, como não é algo
com grande impacto em Portugal, eu acho que, pelo menos aqui, o Estado português poderia pensar na ajuda que essas próprias empresas podem dar às comunidades, e nesse aspecto podiam ter algum incentivo, portanto, algum incentivo fiscal. Portanto, eu não vou continuar a dar, porque aquilo que eu agora poderia dizer seria repetitivo. É importante que saibam que o Conselho das Comunidades é importante e vê no movimento associativo uma pedra, quase por assim dizer, basilar da nossa Portugalidade, portanto, da nossa Portugalidade, e que nós aqui na Alemanha tudo faremos para que continuemos a dar, a dignificar o movimento associativo. Nós sabemos que o movimento associativo é importante, seja ele o clássico, seja ele o moderno, portanto o digital, mas que a verdade é uma, quem está no movimento associativo sabe o trabalho que tem que se desenvolver, e muitas vezes já não é a primeira vez que se diz, tudo aquilo, quase tudo aquilo que se faz é por carolice. Pronto, não ocupo mais o vosso tempo. Não sei se há perguntas aqui, mas eu gostaria de... Faça a favor. Pequena pergunta, quantas associações portuguesas é que há na Alemanha? A última experiência que tivemos em questões, porque perguntámos e andámos a contar, neste momento devem andar à volta de umas 70, a toda a Alemanha. Portanto, há um número místico, que são as tais 160, 200, há quem fale de 300 associações, tudo ilusão. Neste momento, registadas, há 70, 71, 72, algumas delas já não estão ativas também, portanto este número aqui é o número do ano passado. Por exemplo, das grandes associações portuguesas na Alemanha, já aquelas que podem ser consideradas as associações históricas, já não existem. A Associação Portuguesa de Hamburgo já deixou de existir há N de anos. O Centro Português de Osnabrück, neste momento, também está com as portas fechadas, com muitas dificuldades, porque não conseguem eleger uma direção. Em Gelsenkirchen havia uma que também deixou de, portanto, já fechou as portas, e por aí abaixo. Na verdade, daquelas associações com quem eu tenho algum contacto, e sei que existem, porque existe meia dúzia de carolas que são, por assim dizer, aqueles que levam a bandeira da coisa avante. Interessante é que a nível de ranchos, nós continuamos a ter ranchos com muitos anos de existência, portanto, vamos ver o que é que leva, isso é uma análise que um dia vai ter que ser feita, o que é que leva a que o movimento associativo clássico esteja em declínio, mas, por sua vez, ranchos como o do Oscar Paes, como do Vítor Estradas, isto agora só para dar 2 exemplos, poderia dar mais, que são ranchos que ainda têm aceitação e que, entre aspas agora, continuam a mostrarem, portanto, neste caso, o folclore português. Deixa-me só fazer aqui uma antes de dar a palavra. Obrigada. Aquela proposta que puseste de antecipar para setembro a aplicação dos projetos tem que ter um ponto que é, por exemplo, a Assembleia Geral de uma associação que seja feita em setembro e dezembro tem que ser depois submetido a posteriori certos documentos. Isto é assim, isto aqui foi uma proposta que vem do Conselho, mas pronto, porquê? Porque é que se torna interessante? Porque, por exemplo, a partir do momento em que possas apresentar os projetos até 31 de dezembro, automaticamente no primeiro trimestre do ano seguinte é que tens o projeto aprovado. Portanto, tudo aquilo que for feito no primeiro semestre não dá... Mas era só na parte da formulação de tens que meter a aprovação dos projetos. E em setembro, nós fazemos a nossa Assembleia Geral em novembro, não teríamos os documentos. Ou seja, tu poderias submeter em setembro, mas desde que fosse aceite... A priori, que certos documentos viriam depois após a redação da Assembleia Geral, porque senão... Isso tem que ser. Portanto, okay, só para as contas assim, não sei. Pois, nós temos uma coisa, vocês não se esqueçam que neste momento aqui, portanto, neste grupo, por exemplo, da Comissão Temática
entre outras coisas, onde se fala sobre o associativismo. Nós temos 2 colegas da Europa, temos 2 colegas da América do Sul, temos alguém da África do Sul, temos alguém dos Estados Unidos. Portanto, isto aqui é uma coisa que se fala por todos. Por exemplo, o relacionamento das instituições diplomáticas com, por exemplo, o movimento associativo ou com a própria comunidade não é igual em todas as partes. Nós aqui na Alemanha, o senhor embaixador foi, portanto podemos falar à vontade. Nós aqui na Alemanha temos, na verdade, nós somos os sortudos. Há pessoas que dizem, mas eu no consulado aqui não fiz isto, ou ele não me abriu a porta, ou ele olhou-me de lado, ou assim uma coisa qualquer. Não me levem mal, tudo tretas. Há colegas meus aqui na Europa, em terras que não estão muito longe daqui, onde, portanto, posso dizer, alguns queixam-se na Suíça, outros queixam-se na Bélgica, pronto. Depende muito daqueles que estão à frente dos postos consulares ou da embaixada, depende muito desse relacionamento. Mas há sítios na Europa onde os diplomatas nem sequer olham para os conselheiros. Os conselheiros não existem. Portanto, vamos dizer assim, nós na Alemanha temos a sorte de termos tido até agora, portanto, um bom relacionamento com os nossos diplomatas, que neste caso, não posso, ele não está aqui presente, portanto posso falar à vontade, a embaixada e os consulados são sítios onde nós podemos ir, nós agora neste caso conselheiros podemos ir e somos bem recebidos, somos tratados como os conselheiros, portanto, e depois temos ainda por cima a vantagem de, num regime de proximidade, não é preciso as pessoas tratarem-se todas por tu, mas num regime de proximidade podemos discutir temas que às vezes, pronto, assim numa grande discussão, não seriam discutidos. Isso é. Para finalizar, só gostaria de, porque temos que passar para a segunda apresentação, mas um toque que é importante, e aqui temos até, não sei se posso nomear, apoios informais na parte de capacitação dos agentes associativos, nomeadamente na parte legal, não é? Portanto, gostaria de talvez... Era isso, pronto. Exato, porque era isso. Ou então era nesse sentido. Portanto, eu quero agradecer, não é? Portanto, eu penso que, de facto, nesta transição de pessoas, portanto, de associações, nós tivemos uma certa dificuldade na herança dos processos, portanto, da parte da instituição da associação, o que é que manda a lei, o que é que não manda a lei, quais são as formalidades, quais são as responsabilidades, portanto, de uma forma mais transparente, e a parte da contabilidade também inerente, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer. Termos os estatutos sem fins lucrativos, estamos a tentar lutar, nós somos uma associação sem fins lucrativos, mas ainda não nos foi dado o título reconhecido de sem fins lucrativos, estamos aqui a lutar com um processo burocrático em pandemia muito complexo, e de facto, pronto, eu não sei o que é que pode ser feito, não sei qual é a vossa experiência, mas tu tens mais experiência, porque talvez que quisesse participar. Eu gostaria de fazer um comentário ao que disse, a questão dos apoios da Embaixada à constituição de associações, o apoio e formação, que é muito importante de facto, mas eu acho que nós temos de ter aqui a noção, eu acompanhei como advogada a formação de inúmeras associações, muitas que fizeram uma pré-formação na Embaixada, e eu acho que tem que ter a noção que nós estamos a falar de associações de direito legal alemão, que têm que cumprir formalismos alemães, nos seus estatutos, na sua formalização, e que a Embaixada, eu tenho pena realmente o senhor Embaixador desse... Está aqui, pois... o Ruiz Vitali. Que é ter essa noção, essa sensibilidade, quando estão a dar esse acompanhamento, que é importante por causa da língua, é muito importante. Quem vem que não sabe alemão, é importante ter esse apoio da Embaixada, mas que é importante também que tenham um certo cuidado, porque podem gerir processos que depois não são reconhecidos, não são aceitos e que se tornam muito mais complexos. Portanto, é importante ter essa noção de que tem que ser com agentes locais, ou a Embaixada tem que ter agentes com algumas capacidades para dar esse apoio, porque é um dos aspectos muito importantes que pode desmotivar o associatismo logo no seu início, porque a parte formal é muito morosa e por vezes leva a que o restante desmoreça, não é? E tendo a intenção que as pessoas fazem um trabalho sem receber, e portanto têm que ser motivadas, e por vezes é esse início, começando mal, desmotiva, e isso também eu digo sempre, isso a nível empresarial é a mesma coisa. O início, a nível empresarial na Alemanha é exatamente, se esse início é mal feito, a parte formal, o projeto
A gente vai. Não tem sucesso. E Quando por eu falei no apoio da Embaixada, neste caso, portanto, era como sendo a entidade onde isso se poderia fazer, onde esse apoio ao movimento associativo. Porquê? Porque, para já, tem que haver alguém que possa, digamos assim, possa coordenar um movimento. Poderia ser um consulado, poderia ser em Düsseldorf ou em Stuttgart, ou em Hamburgo, mas o importante é que haja, por assim dizer, um teto onde esses projetos possam ser canalizados. É evidente que, por exemplo, se por acaso avançasse com um projeto deste género, que os dirigentes associativos têm que ter eles próprios conhecimentos de quais são as normas que levam a que se possa fundar uma associação. Pronto, isso é uma realidade. Portanto, aí não. Agora, o importante era criar a motivação, criar o espaço para que, por exemplo, pessoas novas possam aderir ao movimento associativo através de aquilo que agora, portanto, através de custos de reciclagem, de aprendizagem, assim, e talvez até ser algo, às vezes estes encontros, serem, por assim dizer, quase uma cozinha para a criação de novas ideias. Porque, agora um exemplo, é evidente que alguns dirigentes associativos são carolas. Eu tive agora a conversa com onde eu lhe disse, eu vou passar aqui e nós vamos preencher, vais pedir ajuda, tu vais fazer, o que é que tu queres fazer para o ano? Eu quero fazer isto, quero fazer aquilo, queres fazer aquilo. Pronto, então nós passamos aqui, eu passo aqui e depois nós encontramos e vamos tentar fazer a apresentação dos projetos. E eu disse, mas tens que me arranjar isto, tens que me arranjar aquilo, tens que me arranjar aquilo outro. É só Alfredo. Agora é que você me ajudou. Pronto. Começa aqui. Portanto, quanto mais não seja, organizem-se. Essa sensibilidade ainda não existe nas associações. Organizem-se. E isso tem que ser criado, de facto. E a Embaixada consegue uma ponte, mas também passa por apoios financeiros. Não, sim, também, mas não só soubesse na Embaixada, não precisamos de apoios financeiros. Era um processo simples de uma regra, mas best practice, o que é que implica, não sei não sei se depende de Estado para Estado, e eventualmente um apoio de alguém do consulado nas partes legislativas, não é? Portanto, para mediar certas situações de aconselhamento, porque também é muito caro aqui pagar consultores na parte de contabilidade e de advocacia, é extraordinário, quer dizer, não temos... A Embaixada não tem esse apoio... Mas pronto, poderia eventualmente... que é uma falha. É uma falha, mas se agora lá vamos à tal conversa de inicial. Se houver uma política de acompanhamento das comunidades e entre aspas agora, dos problemas e anseios que essas comunidades têm, portanto, automaticamente poderia-se gerar... Pronto, é isso. Pronto. Exato. Muito obrigada, Alfredo, pela tua perspectiva. Vamos dar agora...